Bom dia, meus queridinhos. Olha só, nessa aula de língua portuguesa de hoje, eu quero relembrar o que a gente já tem visto nesses últimos anos que passaram e tal, mas eu vou falar de um por um dos sinais de pontuação. Para que cada um serve, como cada um é, ok? Beleza. Na página 79, começa e na 80, elas traz os sinais de pontuação que a gente utiliza no nosso dia a dia para escrita. O primeiro é a vírgula. Para que serve a vírgula? Ela indica uma pequena pausa. Por exemplo, ele estudou, mas não conseguiu passar de ano. Eu sempre cobro muito isso de vocês, para vocês identificarem onde tem vírgula, onde não tem, pra gente, porque às vezes, na fala, na leitura, essa vírgula é necessária para dar sentido para as palavras. Olha só, outra forma que ela é utilizada é para separar datas, para separar coisas, termos de uma mesma função. Por exemplo, eu fui na feira, comprei banana, vírgula, pera, vírgula, maçã, vírgula, melancia e uva. Então, esse daí é um conjunto, são os mesmos termos, só que eles são separados. Isso serve para qualquer outra palavra. Então, a vírgula é o quê? Uma pequena pausa no meio daquela palavra. Ponto e vírgula, para que ele é utilizado? Para indicar uma pausa maior do que a vírgula. Por exemplo, este menino é bom, mas é fraco. Aquele é forte, vírgula, mas é mau. Então, esse menino é bom, vírgula, mas é fraco, ponto e vírgula. Esse menino é forte, vírgula, mas é mau, ponto final. Terminou a frase. 2 pontos, para que ele serve? Antes de uma citação, por exemplo, Dom Pedro gritou, independência ou morte? Nas enumerações, por exemplo, as flores que eu mais gosto são rosas, cravos e violetas. Nas explicações, o uso de bebidas alcoólicas é um mal, 2 pontos, procure evitá-lo se quiser ter saúde, certo? Ponto final, ainda na página 79. Para que a gente usa o ponto final? No final de uma frase. Terminou a frase, independente se a próxima frase vai ser com parágrafo ou não, você vai colocar o ponto final. Na página 80, o autor ele traz pra gente o primeiro ponto, que é o ponto de interrogação. Para que serve? Ponto de interrogação. Ele serve para as perguntas. Sempre quando você fizer uma pergunta, vai ter o ponto de interrogação na frente, no finalzinho da frase. Ao invés de ter ponto final, vai ter o ponto de interrogação. Isso é muito importante porque na leitura você tem que identificar esse ponto primeiro. Por exemplo, aqui. Vocês estão loucos? Então, ele poderia estar afirmando, vocês estão loucos. Mas nesse caso que ele está perguntando. Mas como é que eu consigo ver que ele está perguntando? Por causa do ponto de interrogação. E como é que a minha leitura vai ficar correta? Porque eu tenho que visualizar primeiro para depois expressar. Então, vocês estão loucos? Não sabem o que tem atrás daquela porta? 2 pontos de interrogação. Ponto de exclamação. Para que eles servem? Nas frases exclamativas, que expressam algum tipo de sentimento. Por exemplo, ufa, ponto de exclamação. Quase derrubei a xícara de chá. Ponto de interrogação de novo. É um sentimento que eu tô expressando, não é? De susto, de surpresa, de alívio por não ter derrubado a xícara de chá, né? Reticências. São os 3 pontinhos, um na frente do outro. São usados para indicar a suspensão de pensamento. Professora, o que é suspensão de pensamento? Vou ler a frase. Para a sorte de vocês, vírgula, está vindo aí a dona da casa, vírgula, que é boa e carinhosa. Mas se chegar o patrão... Reticência. Se chegar o patrão... Aquela pausa bem longa, aquela suspensão de pensamento, como se meu pensamento fosse lá no patrão que vai chegar e vai brigar com todo mundo. Então, normalmente, às vezes ele é utilizado no finalzinho de frases que tem etc. Por exemplo, aqui na cidade de Goiânia nós temos muitos bairros. Na região noroeste nós temos o bairro São Carlos, bairro da Vitória, bairro Floresta, Jardim Colorado e reticências. Não foi uma suspensão de pensamento? Tem mais pensamento pra frente? Tem, mas a gente só vai ir até aí.
As aspas, para que elas servem? No começo e no fim de palavras ou citações, para chamar atenção para aquela palavra. Lá na frase de trás, quando a gente fala de 2 pontos, fala que Dom Pedro gritou, 2 pontos, independência ou morte, dentro de aspas. Por quê? O autor... Desculpa, gente. O autor, ele queria utilizar as aspas para chamar atenção para aquela frase, independência ou morte. E por último, o travessão. O travessão, ele é usado antes de iniciar um diálogo. Aí aqui ele traz o exemplo, antes da fala de cada personagem. Travessão, Felipe, vírgula, o que está acontecendo? Ponto de interrogação. Travessão de novo, estou consertando a bicicleta, vírgula, mamãe, ponto final. Então, aqui acabou a frase. É importante que toda a frase ela termine com um sinal de pontuação. Seja ele interrogação, exclamação, reticências, ponto final e só. Porque os 2 pontos e o ponto e vírgula, ele não serve para final de frase, tá? Vão ter alguns casos, mas no geral não. Dito isso, eu falei a explicação da página 79 da 80. Agora vocês vão fazer para mim a 81 e a 82 do livro de língua portuguesa. Tá ok? Eu ia passar mais uma, só que eu quero lidar com outras coisas e eu quero ver se vocês conseguiram compreender essa atividade aqui. Porque às vezes algumas crianças vão ter mais dificuldade. Lembrando que isso daqui é uma revisão. Isso que a gente viu no 2º ano, no 3º ano e agora no 4º de novo, para poder dar aquela... E ano que vem, no 5º ano, vocês vão continuar vendo, no 6º, no 7º, no 8º. Isso que a gente vê a vida inteira. Só que aí vocês não vão ver a explicação de cada um, porque vocês já vão saber para que cada um serve. Vocês só vão utilizar ele para construir o texto, que é muito importante. Tá? Por hoje é só de língua portuguesa, né? Que temos a atividade de matemática também. E qualquer dúvida é só me chamar, viu, pessoal? Beijinhos.